Olá, bom dia a todos. Faz algum tempo que eu não faço vídeo aqui pro YouTube, né? E hoje é dia 23 de agosto do ano de 2020, beleza? Minha tatuagem, né? Vou fazer a outra parte ainda, que eu não quis fazer junto pra não... Muito ruim, né? Na mão, fica ruim pra se manusear as coisas. Vamos lá. Essa é minha tatuagem nova, tá? Ixi, aqui tem tinta aqui, caramba. Vamos lá? Vamos em frente? Tá. Outro dia eu falo sobre isso, tá? Explico mais sobre isso aqui quando eu tiver a outra parte pronta aqui, tá? Vamos lá então. Eu vou falar uma coisa pra vocês que não existe no imaginário humano. Ó, já comecei por aqui. Não existe no imaginário humano, nem em ciência, nem em filme, nem na fantasia, nem na realidade, nem, pior que na realidade existe, mas calma lá, vamos lá. Não é científico e nem bíblico, tá bom? Eu vou falar uma coisa totalmente inédita e inimaginável ao ser humano. Mas você vai ver que já existem algumas ideias e até alguns movimentos práticos sobre isso, mas não... Vamos lá, vamos em frente? Primeiro eu vou falar da minha ideia, beleza? Da minha ideia não, do que é. Vamos começar por aqui, ó. Quando você vai para a Itália, o que você traz de lá para os seus parentes? Um souvenir, chamam, né? Muitas pessoas falam isso. Mas no mais popular é chamado de uma lembrancinha. Tá, vamos começar por aqui. Então você viaja para Natal, por exemplo, no Paraíba, você traz uma lembrancinha para esse lugar. Você viaja para os Estados Unidos, você traz uma lembrancinha para o Brasil dos Estados Unidos. Você viaja para Paraíba, traz uma lembrancinha. Viaja do Brasil, você traz uma lembrancinha para os teus parentes nos Estados Unidos do Brasil. Essa questão de você trazer uma lembrancinha indica que você está lembrando. Lembrança é uma coisa que está no passado. Tá bom? Tá, preste atenção. O que vocês vão ouvir é a coisa mais absurda e inimaginável e impensável. Não tem condição de imaginar isso na existência humana. Tá? Vamos lá? Eu vou fazer esse suspense aqui porque o vídeo vai permear isso. São 15 minutos que eu vou trabalhar essa ideia, tá bom? Então eu vou fazer um suspensezinho, eu vou brincar um pouco com a ideia e mais à frente a gente vê sobre essas coisas de novo, tá? Vamos lá. Tá, então tá. O que eu quero dizer? Você já viu que quando surge uma tecnologia... surge primeiro aqui e depois vem para outros lugares do mundo? Já percebeu isso, não? Vamos supor assim, quando surgiu a internet, teve alguns lugares que teve primeiro. Alguns lugares onde foi usado por primeiro. Depois por outros lugares. Tá bom? Vamos supor quando surgiu a internet, depois, primeiro num lugar, depois em outros lugares. Tá. Vamos para minha ideia. Para minha ideia não, para o que é, só não é sabido e praticável e entendido, mas a gente vai ter o primeiro noção disso. Você sabia que o Japão, eu vou pegar esta cidade, pode ser, eu vou propor a ideia, tá bom? Se necessitar a gente trabalha ela e conversa mais, eu vou pôr a ideia aqui. Você sabia que o Japão está no futuro em relação ao Brasil no espaço-tempo de Einstein? Vocês lembram que eu falo de um espaço TD e de um espaço MT?
Um espaço TD e um espaço MT, um espaço dual. TD, um espaço dual. MT, duas coisas no mesmo lugar, duas coisas separadas no espaço e tempo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá tudo explicado aí, eu só tô pegando alguns argumentos, algumas questões, tá? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tá, esse questionamento de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, indica que existe uma coisa que precisa se entender. Quando Newton falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, etc, etc, tem a ver com o ovo e a galinha. Tudo isso tá nos meus vídeos aí para trás. Não vou te indicar um porque todos são fabulosos, vai lá e veja. Você sabia que se você está no Brasil e viaja para o Japão, você viaja para o futuro, no espaço e tempo, na linha do tempo? Sabia disso, não? Não, não sabia. Mas eu sei que você não sabia. Se você vir do Japão para o Brasil, você fez uma viagem ao passado. Tá. O que eu estou dizendo? Eu estou falando que você, quando vem do Japão para o Brasil, você volta ao passado, no tempo. A questão é, por quê? Por causa daquele espaço TD, de que uma coisa veio primeiro. Quem veio primeiro? O Brasil ou o Japão? O fato de o Japão teria que ver, daí você pode apelar para vários processos. Primeiro, o tempo de existência da nação. Quantos anos tem o Japão? 500 anos? 1000 anos? Tipo, na realidade todos nós temos 2000 anos, mas assim, a civilização, eu explico isso outra hora, vamos ficar aqui. O fato de um processo tecnológico estar avançado ali, naquele lugar, e aqui retardado, indica futuro e passado. Ou seja, quando eu visitar o Japão, eu fiz uma viagem ao futuro. No espaço-tempo, na linha do tempo, no espaço-tempo de Einstein, da relatividade. Ou seja, você nunca imaginou que é tão simples assim viajar no tempo, né? Só que, calma. Você vai dizer, não, mas as viagens acontecem a todo tempo, de capa. Lembra que eu falei da lembrancinha? Tá. Calma, né? Ok? Vamos lá, tá dando 7 minutos. Quando você viaja, já viu aquela história da tecnologia? Primeiro acontece lá e depois vem pra cá? Tá. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Eu vou pegar esses dois países, mas poderia pegar outro. Eu só vou pegar esses dois porque o Japão é uma potência tecnológica, de certa forma, não é? Tá, e muitas coisas que se descobre lá, passa-se 1 ou 2 anos e vem para cá. Isto é, futuro e passado. A questão é, e o presente? Tá. Vão dizer que não, você vai dizer que não. Isso é absurdo? Sim, isso é absurdo. Isso é muito absurdo. Mas calma. Isso é real, tá? Vamos lá, vamos continuar com a minha ideia. A gente pode conversar sobre isso mais se você quiser, tá? Vamos lá. Então, quando esse indício de que lá as coisas acontecem primeiro, diz que o Japão está primeiro na linha do tempo, depois o Brasil. Acontece que quem veio primeiro, logo fica mais velho no tempo. Logo já não é o futuro, é o passado. Preste atenção. Eu disse que o Japão está no futuro com relação ao Brasil. Na linha do tempo, my brother. Na linha do tempo. No espaço-tempo, nesse de Einstein, da viagem no tempo. Eu quero dizer que quem faz esse trajeto do Japão para o Brasil viaja no tempo. Passado e futuro. A questão é o presente, beleza? Tá. Quem veio primeiro? O fato do Japão estar no futuro é porque as coisas acontecem primeiro lá. Depois o Brasil tem. Esse indício de quem veio primeiro
como eu disse que o Japão está no futuro, se ele veio primeiro, logo ele está no passado. Entendeu? Porque se ele veio primeiro, ele fica mais velho. Ele tem mais tempo de existência. Então ele fica automaticamente no passado em relação ao Brasil. Pelo tempo. Tá. Deixa eu reformular umas ideias. Viram o que eu falei? Ok, tá. Isso já existe, só não é acessível ao ser humano. Mas eu estou dizendo que é praticável sim, sem saber. Mas isso é simples, isso é natural. E sim, isso é a base. É uma base que não se tinha, uma noção, uma base que não se tinha. Eu te pergunto, como que algo que está no futuro pode estar no passado? Se o Brasil estava no passado em relação ao Japão, que eu falei que está no futuro. Quando, vamos supor, quem veio primeiro, eu ou meu pai? Meu pai. Ou eu ou minha filha? Então, quem veio primeiro? Meu pai. Ou seja, meu pai está no passado em relação a mim, no tempo. Entendeu? Eu estou no futuro, que é o presente, que nós dois estamos. Tá. Eu quero dizer mais ou menos também que o futuro, ele engloba, ou que o presente, o hoje, ele abraça o futuro e o passado dentro dele. É o presente que é dilatável, tá bom? Quando você for falar em dilatação do tempo, saiba que isso só é possível no presente. É o presente que estica e se torna passado e se torna futuro. Se o meu pai veio primeiro, ele veio por primeiro. Mas por uma corrência do tempo, o tempo vai passando. Eu vim por segundo. Essa lei, essa coisa que eu falei já não vai, no caso do Japão, só que no caso do ser humano é uma coisa. Vamos voltar para o Japão. O Japão está no futuro com relação ao passado. Por quê? Porque ele veio primeiro na linha do tempo. Ou seja, quando houve o Big Bang, vou falar Big Bang para não falar haja luz. Por causa do espaço TD, as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, um país teve que vir por primeiro. E isso está manifestado, uma nação teve que surgir primeiro na linha do tempo, porque aqui as coisas acontecem uma de cada vez e não duas ao mesmo tempo. Newton fala disso. Como o tempo é móvel, uma coisa teve que vir primeiro, Japão, por exemplo. Depois tem outra cidade, outras nações que veio, mas eu estou relacionando essas duas aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, como a linha do tempo é móvel, obrigatoriamente o Japão e o Brasil, um está no futuro em relação ao outro, que está no passado, e os dois estão no presente. A questão é, por que isso? Por causa, lembra que eu falo de um espaço TD e um espaço MT? Aqui uma coisa acontece de cada vez, ou seja, quem veio primeiro, o Japão ou o Brasil, para nós finalizar o vídeo? O Japão. Mas como assim? Tá. Lembra da pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os dois vieram ao mesmo tempo? Tá. Tá tudo aí nos meus vídeos, beleza? O tempo tá terminando, beleza? Eu preciso concluir. Eu quero a princípio deixar assim essa ideia. Saiba que para você fazer uma viagem ao futuro é só você ir para o Japão. Você vai dizer assim, mas como assim? Não, peraí, isso não era sabido. Isso é uma base que estava perdida, uma noção de espaço e tempo, que engloba algo visível e invisível, tá bom? Então assim, quando você ir para o Japão, você dá um passo, uma andada no tempo, na linha do tempo para o futuro. Acontece que ao você ir ao Japão, como ele veio por primeiro, por isso que ele está no futuro, ele está tendo as coisas por primeiro, isso é por causa de uma colocação no cosmos, entendeu? O universo existe norte e sul, leste e oeste, mas baseado da Terra. Nós temos uma noção de norte e sul por causa da observação. Eu quero dizer que o universo
existe norte e sul, e aí envolve a bússola e o magnetismo que sempre aponta para o norte. Eu quero fazer a pergunta: o que tem no norte? Veio primeiro o norte, depois o sul. Ou seja, o norte é futuro, o sul é passado. O norte é em cima, o sul é embaixo. Numa colocação global, cósmica, ou seja, o universo não tem lado e tem, mas isso está complicando. Ficamos com essa ideia, eu volto talvez fazer mais algum vídeo e esclarecer um pouco mais sobre isso. Abraço, fui e fiquem com a ideia. Se quiserem, rebobine o vídeo e veja o absurdo de novo e te digo, isso já existe. Só não é palpável e entendido pelo homem.